Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É o horário que você está vendo aí agora. Todos os momentos, todas as horas temos que viver em agradecimento a esse Deus maravilhoso. E temos sempre que tirar um momento para nós o quê? Lermos a palavra. Porque nós temos que estar conectado com a palavra, né? E também estar sempre em oração. Porque a oração é a nossa cobertura espiritual para todas as áreas da nossa vida. Então, temos que ter uma vida de oração, orar sempre, né, ao nosso Deus, né, soberano, para estarmos sempre cobertos, né, pela palavra. E temos que estar sempre lendo a Bíblia, né, a palavra, sendo iluminado pelo Espírito Santo, lendo a Bíblia, não de ouvir falar, né? Outro falando para nós. Mas nós temos que pegar a palavra e ler, meditar na palavra, tirarmos um momento num dia, né? A gente temos tempos para tantas outras coisas e arranjamos tempos também para tantas outras coisas. Então nós temos que arranjar esse tempo para nós estarmos meditando na palavra, porque é o Espírito Santo que guia, né? Todas as nossas vidas, toda a nossa vida, todas as nossas verdades, né? Ele é o Espírito da verdade, né? Da palavra da verdade. Então, ele que nos guia no caminho da verdade. Então, nós temos que estar sempre à luz do Espírito Santo. Vamos lá? Vamos ler uns versículos? 2 Timóteo 3, versículo 15. Você sabe como as Sagradas Escrituras lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. Tem versão que fala que você ainda era menino. Menino significa que ainda não tinha a visão do Novo Testamento, a visão do Evangelho, né? Então ainda era menino, só conhecia as Escrituras. E são elas que o fazem sábio para aceitar o que é a salvação de Deus mediante a fé em Cristo. Não é em Moisés, tá vendo? As Escrituras, são elas que para aceitar a salvação de Deus mediante a fé em Cristo. Toda a Escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro. O que significa verdadeiro? A cada seu tempo, né? Na Idade Média, né, tinha uma verdade. Depois, quando no tempo de Martinho Lutero, tinha uma outra verdade. Martinho Lutero se rebelou, né, tirando alguns dogmas, né, que era feita ao povo. E então entrou uma outra verdade. Então, hoje no Evangelho, quando nós conhecemos o Evangelho, temos o quê? Uma outra verdade. E tem verdades, não tem verdade no singular, mas existem muitas verdades, né? Muitos caminhos, muitos estatutos e muitas instituições, né? Religiões diversas. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi no singular. Então temos que estar atentos. Toda a Escritura foi dada por inspiração de Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado, né? Nós temos que meditar na palavra para saber o que está certo e o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto, né? Porque nós, hoje, na Aliança da Graça, não temos por que fazer coisas ou alianças passadas, porque não é correto. Hoje, em Jesus Cristo, se nós fizermos coisas que antes de Jesus Cristo, né, nós estamos sendo traidores. Então, nós temos que ser fiel. Fiel é a palavra. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos. Em todos os pontos.
perfeitamente o que? Habilitados para toda boa obra, né? Para toda boa obra. Nesta versão aqui, o cabeçalho diz assim, ó, Paulo elogia Timóteo por sua firmeza e exorta a permanecer leal que? À verdade, né? A permanecer leal que? À verdade, porque nós vivemos dentro de muitas verdades. Nessa versão diz assim, ó, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes o que inteiramente sabendo de quem o aprendeste. 15. E que desde a infância, né, sabes o que? As sagradas letras que podem tornar-te o que? Sábio, mas o que? Para Moisés, Abraão, Noé, não, para a salvação pela fé e em Cristo. Porque o que? Nós temos que, como diz lá em Filipenses 3, prosseguir para o alvo. E hoje nós vivemos na soberana vocação que? Em Cristo. 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, né? E útil para o ensino. Então, para o ensino. Então, todos nós temos acesso à palavra, nós somos o quê? Líderes. Nós temos que o quê? Meditar na palavra que da verdade para o quê? Para o ensino. Não é para guardar na gaveta, nem para anotar na escola bíblica e levar para casa e guardar e não ler, não meditar, não ensinar. É para ensinar, né? Aqui não está especificando quem lê para ensinar. Está falando para todos aqueles que têm acesso, né, o livre acesso à palavra. Ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, né? Nós temos que conhecer a palavra não só de ouvir falar, mas temos que conhecer a palavra de você mesmo ler e o Espírito Santo nos guiar. João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Para o quê? Para a educação, o quê? Na justiça, que nós temos que estar dentro da justiça de Deus. Deus nos justifica, Romanos 5. A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Nós temos que, o quê? Ser habilitado, mas nós temos que ser o quê? Espiritual, só somos habilitados se somos o que? Espiritual. Que segundo Timóteo 4, aí continua se dizendo assim, ó, no versículo 3, porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão o quê? A verdade, porque tem muitas verdades. Então, se você esmiuça e traz a verdade da palavra, a verdade, à luz do Espírito Santo, eles não suportam, porque cada um quer viver o quê? Na sua verdade. Mas andarão de um lado para o outro, procurando o quê? Procurando mestres, ó, o plural, mestres, né? Porque ignora o quê? Jesus Cristo, o nosso altar, o nosso mestre, nosso bom pastor, não é isso? Que lhes digam que apenas aquilo que desejam ouvir, né? Só querem ouvir o quê? Ah, você vai prosperar, você vai comprar casa de praia, você vai conseguir, você vai ter vitória, você vai fazer isso, entendeu? Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem. O que as Escrituras dizem? Né? As Escrituras lá anunciavam o Messias, né? Anunciava aquele que ia vir, né? Para tornar a nossa vida espiritual, eterna, para morrer por nós, né? Para nos resgatar. Mas seguirão suas próprias ideias desorientadas, porque não querem o que? Aprender a palavra. Eles querem ser santificados naquilo que eles querem, naquilo que eles estão o quê? Precisando. Cada um procura de acordo, se é cura, eles procuram para cura, né? Eles são o quê? Procuram em coisas específicas, né? Mas nós temos que ter o quê? A cobertura da palavra em todas as áreas de nossas vidas. Aqui em 2 Coríntios 3 diz assim, ó, até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, um véu cobre os seus quê? Corações, a sua mente.
Mas sempre que alguém se volta de seus o quê? Pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Hoje, né? Transgressão da lei. Mas hoje nós não estamos aqui debaixo o quê? Da lei. O véu o quê? É retirado. Só quem era por Moisés, só quem levado por Moisés, né? Pelo tempo do Moisés, que vive no tempo do pecado. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, o véu que é retirado. Quando alguém sai desta lei, o véu que é retirado. O Senhor é o Espírito que lhe concede. O Senhor que é o Espírito que lhe concede a vida. E onde está o Espírito, aí a liberdade. Então, a liberdade de você ler, de você meditar, de você ensinar. Entende? Você ler, você entender, compreender para passar para frente. Todos nós que aprendemos e meditamos na palavra, não é para ficar para si, mas é para ensinar. E todos nós, no entanto, tá vendo? E todos nós, tá especificando pessoas, não, tá falando, e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto. Nós quem? Nós que estamos lendo, meditando na palavra, não temos esse véu no rosto, né? Tirou. E podemos ser o quê? Em Cristo foi tirado. E podemos ser o quê? Espelhos, né? Que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, ele trabalha onde? Em lugares específicos? Não, trabalha dentro de nós. Somos transformados com glória cada vez maior e tornando-nos mais e mais semelhante a Ele. Romanos 12. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Esta é o que? A verdadeira, ó. Sempre estamos falando da palavra da verdade, do Espírito da verdade, tudo da verdade, né? Esta é a verdadeira o que? Adoração, né? Não tem outro tipo de adoração. Está escrito aqui que esta que é a verdadeira adoração, culto racional, que vocês o que? Devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, né? O mundo, ele faz muito rodeio, né? Tem muitas estratégias, né? Mas nós não temos que imitar o mundo para esse culto. O culto de Deus tem que ser racional, é para transformação mesmo. Lembra de Martinho Lutero? Se ele não tivesse, pelo livro, né, de Efésios e Romanos, se ele não tivesse se rebelado, né, contra aquele império romano, sobre aqueles liderança, né? Então nós hoje não teríamos acesso à palavra, estaríamos ainda pagando o terreno no céu. Então é pela palavra que temos o que? Transformar a mente, né? Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, né? Mas seja cada uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa, né? O povo hoje não gosta de renovação, de diferença, e quando vê alguém fazer alguma coisa diferente, né, logo vai para murmuração, para julgar, para falar isso, falar aquilo, não compreendem o que é a palavra. E assim vocês aprenderão de experiência própria. Aqui está falando que a gente aprende com quem mesmo? E assim vocês aprenderão de experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como mensageiro de Deus, o mensageiro é de quem? Como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos de avaliação de si mesmos, medindo o seu próprio valor pela quantidade de fé, né? Não é pelo que a gente faz, não é pela obra do mundana, né? Se fosse pela obra mundana, não existiria o que? Mateus 7, 21 até o 23, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu,
Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo e esses membros têm um trabalho diferente a executar, tá vendo? O trabalho é diferente. Não precisa ninguém se aborrecer com ninguém, não precisa ninguém achar que ninguém é melhor que ninguém, nem pior que ninguém, né? Assim também é com o corpo de Cristo também, né? E o corpo de Cristo é o quê? É uma nação, né? O corpo de Cristo é nação santa, nação, sabe o que é nação? É nação santa, está em todos os lugares, né? A nossa nação humana, né? A nossa é resumida, é limitada, né? Mas a nação de Cristo, ela não é limitada. Todos nós somos o quê? Parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado que a todos os demais. Entendeu? Então, nós estamos ligados aqui, uns aos outros. Efésios 4:16. A conduta do cristão, né, está em Romanos 12, aqui diz aqui, 14, versículo 14. Se alguém os perseguir, não o que distratem. Abençoe e não amaldiçoe. Nós não viemos aqui nesta terra para amaldiçoar ninguém, né? Para dizer que fulano não é nosso amigo, que fulano não é mais nosso irmão, às vezes porque não faz o que a gente quer, entendeu? Então nós viemos aqui na terra para o quê? Para unir. Nós somos o quê? Da visão, o quê? Da unidade. Se alguém os perseguir, não distratem. Abençoe. Se nós não somos abençoados, nós fomos abençoados, né? Não por aqui ou ali, mas nós fomos abençoados que na cruz. Da cruz nós fomos o que abençoado, né? E quando outros estiverem alegres, alegre-se com eles, né? Nós temos que se alegrar com todos. Alegrai-vos. Romanos 11 diz assim: assim hoje há um remanescente escolhido pela graça. Tá vendo? Foi escolhido por quem? Por Moisés, pela lei, por isso, aquilo, outro? Não. Pela graça, em Jesus Cristo, o ser remanescente escolhido é pela graça, né? E isso é devido à graça que de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então não é mais o que? Pelas obras, não é por subir aqui, subir ali, por tantos dias de oração, não sei o que, não sei mais o que, não é pelas nossas mãos, pelas nossas forças. Se fosse, então, o que? A graça não seria o que? A verdadeira graça. Não é isso? Temos que fazer isso, temos que pagar aquilo, temos que fazer aquilo, temos que subir lá no morro, tem que fazer sei o que, tem que fazer... Então, se fosse, então, a graça não seria a verdadeira graça. Assim, a situação é esta. A maioria dos israelitas, né? Porque hoje o povo gosta de falar que já é o espiritual. Assim, a situação é esta. A maioria dos israelitas não encontrou a misericórdia divina que eles tanto buscavam, né? Porque eles iam por outro caminho. Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, faziam tanta coisa, maravilhas, mas eu não vos conheço. Poucos a encontraram, aqueles que Deus que escolheu. Porque enquanto os outros foram endurecidos, né? É isto que as escrituras que dizem, né? Mas apesar disso tudo, até hoje o Senhor não deu a vocês coração que para entender, nem olhos o que para ver, nem ouvidos para ouvir, né? Porque quem tem um coração duro, então quer ficar lá em Moisés, Davi que é o fortão, então fica, porque o nosso forte é Jesus Cristo, é a aliança da graça, ó, não, né? Vamos ler. Senhor, o povo de Israel matou todos os seus o quê? Profetas. Sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também. E estão lembrados de qual foi a resposta de Deus? Ele disse:
Não, você não foi o único que sobrou. Tenho 7.000 outros além de você que ainda me amam e não se curvam aos ídolos. Assim, hoje há um remanescente, o que é escolhido, por quem? Pela graça. Então, hoje o que nos importa é o que? A aliança da graça. É o apostolado de Paulo, né? O apostolado de Paulo. 1 Coríntios 3, versículo 10. Deus, em sua graça, ensinou-me, Paulo falando, a ser o quê? Um construtor sábio, né? Um construtor sábio. Ele construiu a base do evangelho para o cristão, não do cristianismo baseado lá na Idade Média, né? Por Constantino. Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa que tomar o que? Muito cuidado como constrói. Então, ele fez o que? O alicerce. Para hoje nós o que? Construirmos, mas construirmos o que? Em cima do do alicerce que ele fez, né? Do alicerce que Paulo trouxe para nós, porque ele foi o único que foi ao terceiro céu e trouxe. Porque okay, ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é o que? Jesus Cristo. Está escrito Moisés aqui, Noé, Sansão, Balaão, não, é Jesus Cristo. No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser o que? Usados para construir sobre este alicerce. Alguns usam ouro, prata, né? E pedras preciosas. E outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com palha, né? Está prestes a chegar um tempo de prova no dia de Cristo. Então, porque nós estamos na aliança da graça, então esse vai ser o dia de prova para o que? Verificar, né? Quem não está nesta aliança, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no céu. Mas eu curei, mas eu fiz aquilo outro. Que tipo de material cada construtor usou? Então vamos estar usando que a palavra da verdade, do Espírito da verdade. Amém?